Graça e paz do nosso Senhor Jesus. E vamos orar, meus irmãos. Vamos orar neste momento, vamos ligar neste momento a nossa fé em nome do nosso Senhor Jesus, para que o poder do nosso Deus seja derramado sobre cada vida neste momento, para que venha descer virtude no nosso Senhor. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, glorificamos o teu santo nome, meu Deus. Glorificamos, Senhor, para que venha o teu reino sobre nós, para que venha a tua vontade, meu Deus, para que o Senhor possa operar dentro de cada coração agora, meu Deus, para que possa tirar cada irmão das suas tribulações, das suas aflições, meu Deus, sarando aqueles que estão enfermos, meu Deus, libertando aqueles que estão cativos, aprisionados por todo tipo, Pai amado, de perseguição, de angústia, libertando eles das suas prostituições, meu Deus, libertando eles, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que faz eles pecarem, meu Deus, contra Ti, em nome de Jesus, Senhor, fortalecendo a cada um neste momento, que o Senhor possa visitar, Senhor, os leitos agora, meu Deus, esses que estão enfermos, esses irmãos que estão intercedendo, meu Deus, como aquele centurião, Senhor, intercedia ali pelo seu servo e foi até o Senhor Jesus e disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, basta uma palavra, Senhor, para que o teu mover, meu Pai, Senhor, entre nessas vidas, Senhor, porque Tu és o poder, Tu és a glória para todo sempre. Meu Deus, que haja cura nessas vidas, que haja libertação em nome do nosso Senhor Jesus. E é isso que precisamos, estar firmado no nome do Senhor. Precisamos buscar o nosso Deus e a força do seu poder. Precisamos buscar. Sabemos que temos um Deus bem presente no momento das nossas angústias, mas precisamos buscar. Precisamos entender o verdadeiro Evangelho. Precisamos entender que o Evangelho para reconciliar o homem a Deus. Precisamos entender que o Evangelho é para a salvação do homem, para uma vida eterna. E nós precisamos entender que o Evangelho não é um Evangelho só de prosperidade, meus irmãos. Muitas vezes, quando levamos uma igreja a pensar só em prosperidade, nós erramos muito. Porque nós temos que preparar a igreja, como dentro do Novo Testamento. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós não vamos ver, em momento algum, aqueles irmãos fazendo qualquer tipo de campanha para benefício próprio. Mas eles estavam fazendo tudo em prol da igreja, em prol do corpo. Eles estavam buscando o reino de Deus. Eles estavam buscando e lutavam para que o reino de Deus fosse pregado. Eles sofriam as suas aflições com Cristo, como Cristo tinha padecido. Nós vemos que em todo momento a igreja estava preparada a suportar aflições, a suportar exatamente momentos difíceis, aonde era ensinado a eles terem paciência, aonde era ensinado a eles ter perseverança, aonde era ensinado a eles buscarem os frutos do Espírito Santo, para poder exatamente passar por toda a tribulação e ficarem de pé, porque eles tinham que perseverar, e eles eram exatamente ensinados a se regozijar no meio da alegria. Eles eram ensinados exatamente a tirar força de quando eles estavam fracos. Nós não podemos levar uma igreja que estamos fortalecidos e que nada de mal vai nos acontecer. Porque a própria palavra no livro de Atos diz, lá no livro de Atos 4:22, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Muitas situações acontecem nas nossas vidas. Nós vemos que muitos irmãos são levados a pensar só em vitória, só em vitória, só em vitória, um evangelho totalmente de prosperidade. E quando coisas ruins acontecem na sua vida, eles ficam exatamente perdidos. Parece que tiraram o chão debaixo dos seus pés, eles ficam sem estrutura. Porque Deus permitiu, porque essas coisas ruins acontecem, porque a palavra diz que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados exatamente pelas nossas próprias
cobiça, nós somos tentados toda situação, mas quando uma igreja ela está preparada a enfrentar todo tipo de tribulação, todo tipo de dificuldade, nós temos uma igreja estruturada, uma igreja que clama e sabe que Deus responde, porque o fruto do Espírito é a paciência, e a paciência, meu irmão, ela traz a perseverança. Por isso que o Senhor diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverando na oração. Isso é evangelho, meus irmãos. Isso não são palavras de homens. Isso são palavras que, porque toda a Escritura, ela está instruída para nos dar fortalecimento. Toda palavra, ela não é falada por homens, mas ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Toda palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então nós vemos que o evangelho é um evangelho para estruturar o homem, para enfrentar as aflições do mundo. O Senhor Jesus disse que nós teremos aflições, as aflições do mundo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que em todas as situações que nós passamos, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Quando nós falamos que a fé é o firme fundamento, quer dizer, a fé, você tem que estar firmado na fé, passando por todo tipo de tribulação e crendo que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu digo, meus irmãos, no meio dessas lutas que vocês estão passando, no meio dessas dificuldades que vocês estão passando, glória a Deus, não deixa o entristecimento entrar, não deixa a decepção entrar, não fica se questionando porque Deus deixa acontecer isso ou porque Deus deixa acontecer aquilo, mas tenha certeza de uma coisa: essas tribulações, elas fazem parte exatamente da vida do cristão, que por muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, porque o Senhor Jesus diz: por causa do seu nome, nós seríamos perseguidos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é na carne, mas é contra todas as hostes espirituais da maldade. É uma luta exatamente contra as hostes, contra as ações malignas de Satanás e todo o seu exército, que está trabalhando exatamente na oposição, o opositor a Deus, porque você sabe que Deus não pode ser tentado, mas Satanás vai tentar as nossas vidas por todas as circunstâncias, para fazer você desistir do caminho. Mas eu digo, meu irmão, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, se revista de toda a armadura de Deus, para você apagar todo o dardo inflamado do maligno. Glória a Deus. Nós precisamos orar, por isso que a palavra diz, como eu estou dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque se alguém está angustiado, meu irmão, nós precisamos orar. A angústia precisa sair do seu coração, a tristeza precisa sair do seu coração, a incerteza precisa sair do seu coração, porque aqueles que estão certos que Deus existe, aquele que tem o firme fundamento da fé, o firme fundamento é estar firme que Deus existe e que você está passando por este mundo e que você vai passar por tribulações, mas Deus vai te dar vitória em todos os momentos. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória em cada situação da sua vida. Você precisa crer. A palavra do Senhor diz: tudo é possível aquele que crê. Meus irmãos, é no meio da tribulação que nós precisamos invocar o nome do Senhor, porque Ele vai nos dar os escapes. A palavra do Senhor diz que a tentação vem, que o Senhor não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, mas junto o Senhor nos dará o livramento, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos libertar de toda esta prisão, de todo este cativeiro. Mas precisamos crer, precisamos buscar com fé, precisamos buscar exatamente com oração. Não podemos deixar duas coisas, são duas coisas exatamente independentes. Uma coisa é nós cremos em Deus e não deixarmos sermos abalados por tribulações nenhuma.
Não podemos deixar a nossa ligação, a nossa aliança com Deus ser abalada por qualquer coisa humana, por qualquer situação humana. Como Paulo estava em certas situações da sua vida. Paulo, ele pregava o evangelho, Paulo levava a mensagem do Senhor, Paulo era usado para curar, para libertar, mas ele passava pelas tribulações, Paulo passava pelos açoites, Paulo passava pelos naufrágios, Paulo era apedrejado até a morte, mas ele não deixava. Paulo dizia que ele estava preso, mas o evangelho não, o evangelho estava livre, porque uma coisa ele sabia, ele soube separar a fé, a aliança com Deus, com as tribulações que acontecia. E você precisa entender e saber de uma coisa, meus irmãos: a tua aliança com Deus, a tua fé com Deus, ela não pode ser atribulada por causa da sua dívida financeira, ou por causa da tua enfermidade, ou por causa de todo o levante que todos possam se levantar, porque a primeira ação que os cristãos têm, aqueles que estão começando a caminhar na fé, que toda e qualquer tribulação é para derrubar ele do caminho de Deus, é para quebrar a aliança com Deus, porque ele fica se questionando, porque essas coisas ruins estão acontecendo, porque essas dificuldades estão acontecendo. Meus irmãos, Paulo disse, aleluia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo dizia que sobre ter, sobre não ter, ele passou fome, ele teve fartura, mas tudo ele podia naquele que fortalecia ele, porque ele separava as coisas. Quando o cristão aprende a separar as coisas de Deus, meus irmãos, quando o cristão não tem nada, mas ele está cheio da presença de Deus, quando o cristão tem tudo, mas ele está cheio da presença de Deus, quando o cristão está atribulado, mas ele está cheio da presença de Deus, e é isso que você precisa entender. É esta mensagem que você precisa entender, aleluia. Nada nos separará do amor de Cristo, nem o que há por vir. Era isso que Paulo dizia, nem o que há por vir, meus irmãos. Não podemos deixar as tribulações deste mundo, não podemos deixar exatamente as tribulações que nós entramos com todo tipo de coisa que fazemos neste mundo, meu Deus, as aflições deste mundo. Nós vemos que o mundo hoje, ele caminha exatamente por endividamento. Os crentes estão todos endividados, porque há uma cobiça dos homens de obterem todas as coisas. E nós vemos que este mundo ilustrativo, este mundo corrompe os corações, e as pessoas ficam vidradas exatamente pelas coisas deste mundo, e elas querem, elas cobiçam, elas querem, e muitas vezes as pessoas não podem, mas elas compram, elas gastam, ficam todas endividadas. Aí elas precisam pagar, aí elas precisam trabalhar mais. E é isso, meus irmãos, começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Eu digo que nós temos que andar ordenadamente. Precisamos andar ordenadamente em todos os caminhos da nossa vida. Essa mensagem que o Senhor tenta nos preparar para fortalecer os nossos corações no dia da adversidade. A palavra do Senhor diz, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa adversidade, a nossa força vai ser pequena. Então, meus irmãos, nós precisamos estar nos regozijando sempre, alegrando, não nos decepcionando com as coisas, porque o que esse mundo vai tentar fazer, que as ações de Satanás vai tentar fazer, e o que existe dentro do homem, porque o homem é um homem caído por causa do pecado, o fruto do pecado entrou no coração do homem, e as fraquezas ainda habitam dentro do homem. Mas nós não podemos nos deixar levar. Por isso que o Senhor diz, orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos se chegar mais a Deus para nos fortalecermos, para não sermos tentados pelas coisas que estão no mundo. Porque nós sabemos que o mundo, ele nos situações para nos oprimir, para nos desgastar, como a semente que cai no meio dos espinhos. Porque este mundo, com as suas aflições, ela apertar o cristão, para que o cristão fique todo tribulado, para que o cristão perca a sua direção, para que o cristão perca a sua essência. Mas a essência do Evangelho é uma essência para a salvação. Deus quer resgatar a sua alma, Deus quer resgatar a sua vida.
E por isso, meus irmãos, nós precisamos ser justificados pela fé, para que tenhamos paz com Deus. Como Paulo dizia no livro de Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também nós temos a entrada pela fé a essa graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Meus irmãos, não tem como arrancar versículo da Bíblia fora e jogar. Nós temos tudo isso escrito. Não podemos exatamente pegar versículos isolados e lançarmos palavras só de bênção, quando no mundo teremos aflições. Se nós não prepararmos uma igreja, se nós não prepararmos como um exército, se ele não for preparado para a batalha, se ele não for preparado para suportar no momento difícil, tem momentos da nossa vida que são momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de luta, mas o cristão, quando está preparado para enfrentar as aflições, quando chega neste momento, ele entra na oração, ele se regozija na presença de Deus, e Deus vai dando todos os escapes na sua vida. E é isso que o Senhor está tentando falar com você, meus irmãos. Busca um evangelho genuíno, um evangelho, vai buscar manjares, aleluia, mas busca o evangelho genuíno de Deus, aleluia, não leite falsificado, não manjares, mas nós temos que buscar a estrutura da palavra do Senhor, porque como estamos firmes da palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor ela habita ricamente dentro de nós, e quando nós passamos por tribulação, mas a palavra está habitando ricamente dentro de nós, nós sabemos que temos um Deus que se compadece de cada um de nós, nós temos um Deus bem presente no momento das nossas aflições, nós temos um Deus, aleluia, que opera exatamente nos livrando de todas as situações. Creia que você tem um Deus que vai te livrar de todas essas situações. Glória a Deus, porque a tribulação vem no momento, mas o poder de Deus entra exatamente e nos dá a liberdade, Ele nos liberta, Ele nos dá vida, Ele nos dá cura, e Deus está fazendo isso na sua vida, está te fortalecendo. Deus quer você fortalecido, Deus não quer que você ande mais distraído no Evangelho, o Senhor não quer que você se alimente só de manjares, só de bênção, recebe isso, toma aquilo. Meus irmãos, mas o Senhor quer que você seja fortalecido com a sua palavra em todos os momentos. E nós vamos orar para que o poder de Deus, aleluia, se aperfeiçoe dentro de você. Como Paulo se colocava de joelho pela igreja, para que Cristo fosse formado dentro dos cristãos, para que o fortalecimento do Espírito Santo, aleluia, dentro de cada coração, dentro de cada irmão, fosse avivado no evangelho genuíno. Que o Senhor venha abrir os seus olhos, o seu entendimento, a sua visão, para que a palavra do Senhor habite ricamente, para que o Espírito Santo te encha cada dia mais da sua presença, fortalecendo em todos os caminhos. Senhor, eu oro por cada irmão e por cada irmã, em nome do nosso Senhor Jesus, para que o teu poder se aperfeiçoe, Senhor, nas nossas fraquezas, na fraqueza de cada irmão, Senhor, libertando eles, Pai amado, de todas as prisões. Meu Pai, esses irmãos que estavam fracos na fé, esses irmãos, meu Pai, que pensavam em até parar, Senhor, de andar pelo seu caminho, mas é o Senhor, meu Deus, o Senhor que vai adiante e vai por trás. Tu és o Deus, meu Pai, que pelo teu Espírito, meu Deus, nos guia, guiando a cada um agora, para que não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas, Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai, que dura para todos sempre, meu Pai, guia cada irmão e cada irmã, Pai, pela vereda da tua justiça, meu Pai, para que eles tenham, Senhor, o amor do teu santo nome, para que habite dentro deles, Pai, ricamente, meu Deus, a misericórdia, a compaixão,
o amor, meu Pai, para que eles tenham o amor de Deus dentro deles, para que eles tenham a perseverança, meu Pai, do Senhor Jesus dentro deles, meu Deus, em todos os momentos. Senhor, fortalece ele no meio dessas aflições. Senhor, que o Senhor possa quebrar agora toda obra contrária. Oh, Senhor, que o Senhor possa desfazer agora, Pai, todas essas hostes espirituais, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Deus, que tem lutado para tirar esses irmãos da tua presença. Oh, Senhor, nós oramos agora, Pai amado, guarda eles, como o Senhor Jesus já orou por cada um, Pai amado, que orava pelos seus discípulos e para todos aqueles que iam crer, meu Pai, por esta oração do nosso Senhor Jesus, que o Senhor guarde eles, meu Pai, guarde eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarde eles deste mundo, papai, não que tire eles do mundo, mas liberta eles das aflições deste mundo, meu Deus, dando força, meu Deus, liberta os cativos, liberta os oprimidos, oh Senhor, curando os enfermos neste momento, que toda enfermidade agora em nome de Jesus cesse, que toda febre cesse, que toda infecção cesse em nome do nosso Senhor Jesus, que haja cura na sua vida, que haja as portas abertas diante da tua frente e que a palavra do Senhor habite ricamente dentro dos vossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.